Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas com a série Minha Vida. Esse programa vai abençoar a sua vida. Você é bem-vindo ao Conexão Getsemane. Seja bem-vindo a mais um de nossos programas e hoje temos a oportunidade de estar junto hoje da doutora Mônica, pastora, doutora Mônica. Tudo bem, pastora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Doutora, quem é, para o pessoal de casa, pode falar, olhando para ele lá, quem é doutora Mônica? Bom, a Mônica é uma pessoa que caiu nessa área da adoção e hoje trabalha num instituto chamado Adotar, e defende a causa dos órfãos, das viúvas e das crianças carentes. Que bênção, né? Para quem está em casa, que não sabe desse trabalho, é um trabalho que envolve muito amor, né, doutora? Além de amor, ele envolve tempo, ele envolve disponibilidade, né? Porque isso é uma missão, né, pastor? É uma missão. Um chamado que Deus tem específico para cada um de nós, né? E o meu foi esse. Antes da gente começar a contar a história do Instituto, a gente vai fazer algumas perguntas para você se situar. Quem é a pastora? Porque o título, muito mais importante que o título de doutora, que é advogada, né, pastora? Sim. É o título de pastor, porque pastor é servo. Pastora, a senhora se converteu na infância? Conheceu Jesus na infância? Não, eu venho de uma família de origem católica, meus pais eram católicos e durante toda a nossa infância, eles sempre nos levaram, a minha irmã e meu irmão, para a igreja católica. Então, assim, era uma rotina, final de domingo, final de semana, a gente ia para o clube e aí depois à noite passava na missa. Isso era sempre. Mas eu fui a primeira a me converter, mas não na infância. Aos 12 anos eu aceitei Jesus. Eu estudava numa escola cristã e tinha muitas amigas que eram cristãs. E um dia elas me chamaram para poder ir num evento da igreja, eu fui ali, aceitei Jesus, mas nada aconteceu, continuou a minha vida normal. E depois, na fase adulta, foi que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Tá vendo, meu irmão, como é que é importante onde você coloca a sua criança para estudar? Ali, aquela oportunidade de estar estudando numa escola cristã, você foi acabou sendo envolvida pelo mover do Espírito, naquelas crianças que eram filhos de evangélicos, né? Que estavam na escola, e aquilo foi mexendo com você, 12 anos. Qual escola que é? Pode falar o nome da escola? Eu, Isabela Hendricks. Isabela Hendricks. Metodista, né? Escola metodista. Isso, assim, foi muito bom para mim, porque as minhas melhores amigas já vinham de famílias, né? Evangélicas, já eram evangélicas, e elas sempre me convidavam. Então, assim, na verdade, eu sempre participei com elas de clubinho, na hora do recreio, eu ia muito aos cultos, mas o meu encontro com Jesus foi na fase adulta, só que isso foi fundamental para mim. Foi a base, né? Foi fundamental porque foi a base. A base é a construção de toda a casa. E a base, quando ela é bem estruturada, a casa vai ficar firme na palavra. É verdade. Então, provavelmente, de repente, ela conheceu Jesus naquele momento ali, como a senhora conheceu, né? E foi uma coisa normal, mas ali estava abrindo uma porta para o Espírito Santo de Deus começar a agir na sua vida. Enfim, a gente vai começar agora essa parte, que é a parte da adoção. Uma pastora, depois a senhora fez direito, formou-se em advocacia, chegou a exercer? Muito pouco, porque depois eu fui convidada para ser sócia de uma escola na área de direito também. Sim. E aí, ali eu cuidava da parte administrativa e financeira, então, assim, advogar mesmo não, muito pouco. Sim. Mas foi uma empreendedora na área do direito, Sim, né? Aí eu estava na área do direito, né? Isso. Então, assim, pastora, uma mulher realizada profissionalmente, sentimentalmente, e aí projeta ter filhos, né? Isso. Porque eu já ouvi um pouquinho do seu testemunho, eu já estou me adiantando um pouco. Projetou ter filhos, que eu lembro que no seu testemunho você até fala que eu queria ter filhos. Isso. Em um ano, né? Voltar casada, grávida da lua de mel. Como que foi isso? Bom, aí eu fui para a lua de mel e não voltei grávida, né? E a tristeza foi muito grande. E fiquei nesse processo de tentar engravidar por um ano. Após um ano, a minha médica me pediu que eu fizesse vários exames e tudo. Aí foi detectado o quadro de esterilidade no meu casamento, o que me deixou mais triste ainda. Porque, assim, eu sempre quis ser mãe.
E com aquele quadro de esterilidade, puxa, e agora? Como é que eu vou fazer? E ela me aconselhou a fazer um tratamento, que era com um tratamento novo que tinha acabado de chegar no Brasil, era caro, mas eu fiquei assim, muito apreensiva, porque se aquele tratamento não desse certo, eu tenho certeza que eu ia ficar num estado emocional pior do que eu já estava. E também tinha a questão que o tratamento era o seguinte, eles iriam pegar 8 embriões, colocar 4 na primeira tentativa e congelar os outros 4. Então eu resolvi ligar para o meu pastor porque eu sabia que os embriões são considerados vida para o nosso Deus. Isso. E aí ele me orientou o seguinte, não, Mônica, você pode fazer, mas você vai ter que fazer a tentativa com os 8 embriões. E eu até fiquei feliz, porque eu pensei assim... Tinha uma escola, né? Já pensou se eu fosse mãe de 8? Estava tudo resolvido pro resto da minha vida, né, pastor? Só que no final desse telefonema ele me fala, Mônica, você também tem uma outra solução. E nesse momento eu pensei que fosse um outro tratamento que eu não conhecia. Ah, é, pastor, qual é a solução? Antes de você começar a falar da solução, fala para mim, naquela hora que você recebeu aquela notícia ruim, Mônica, você tem um quadro de infertilidade. Quando aquilo chegou no seu casamento, você desmoronou? Como é que foi aquela situação? E qual foi a sua posição? Porque, de repente, em casa agora, pode ter uma mulher que está com esse diagnóstico. Sim, claro. Né? E precisa dessa palavra sua para ter uma renovação na vida espiritual dela. E saber que Deus tem solução para tudo. Para tudo. Não é para mais ou menos tudo. Como que foi? Bom, então para as mulheres que estão passando, né, o que eu passei, por qualquer motivo pode ser, né? Porque às vezes, assim, são muitos... O marido. né? Então, eu quero dizer para vocês, para não se desesperarem, porque Deus está no controle. Às vezes a gente não entende, é claro que a gente fica arrasada, né? E isso causa até uma depressão em muitas mulheres. Hoje, como eu mexo com isso, eu fiquei quase deprimida. Mas olha, confie em Deus, porque Ele vai te honrar, Ele vai te dar descendência, Ele é o maior interessado que você tenha filhos. O nosso Deus é um Deus de família, não é? Família, pai, mãe e filhos. É porque muitas vezes nós não entendemos qual é a vontade dele para a formação da nossa família. Exatamente. E aí seu pastor te deu aquela alternativa que você foi consultar. Ela fez o certo. Ela foi debaixo de uma autoridade espiritual, orou, e o Senhor não deixa desamparado e nem órfão, como diz o próprio assunto. Nem órfão, aquele que clama pela sua resposta, pela sua salvação, pela sua cura. Que isso é uma cura, né? Naquele momento de dor, você fez certinho, fez a oração, colocou-se no compromisso com Deus e perguntou ao pastor. Aí o pastor te falou sobre a questão de, não, você pode fazer, mas vai ter que aproveitar os 8. Isso. Os 8 aí para mim já estava assim, né? Eu até imaginei, ai, que bom que seria se eu tivesse 8 filhos e tudo. Só que no final do telefonema, ele me falou, Mônica, mas eu tenho uma outra solução para você também. Falei, pastor, qual? Pensando num tratamento novo. Você pode adotar uma criança. Ai, ali o meu coração se fechou, sabe? Porque eu era contra a adoção. Mas você não vai contar isso ainda. Tá vendo como esse assunto é interessante e importante para você aí de casa? Naquele momento, a pastora Mônica recebeu aquela notícia, não foi uma recepção agradável. Não. Não foi um coração alegre, eu posso adotar. Existe esse preconceito ainda hoje na nossa sociedade. Muito. E ela vai te dar um testemunho disso no próximo bloco. Continue ligado na TV Jet. E até o próximo bloco do programa. Voltamos a mais um bloco do nosso programa e você que perdeu o primeiro pode estar acompanhando no YouTube ou também no canal da TV, sempre às quartas-feiras. Pastora, no final do bloco anterior, a gente falou sobre a questão da adoção. Para quem tem em casa, vai entender que não foi uma recepção tão agradável na hora que aconteceu aquela dica do pastor. E aí, como que se deu depois de ter falado? Conta pro pessoal de casa o que você sentiu. Bom, aí o pastor me falou que eu poderia adotar uma criança. Inclusive, pastor, nessa minha igreja era muito comum a questão da adoção de crianças.
Eu achava muito bonito, mas para os outros e não para mim, para minha descendência, né? É o coração abençoador, né? Abençoa desde que eu não me envolva com aquilo, né? Não, eu oro, eu abençoo e não quero me envolver. Era desse jeito. Isso. Mas aí eu fui orar, porque eu sabia que eu tinha esse preconceito e Deus sabia também, né? Porque Ele conhece tudo que está, né, em nós. E aí eu fui buscar dele, mas assim, querendo ser sincera, né? Colocando aquilo que estava no meu coração, como se fosse assim, bom, eu tenho que explicar para ele por que eu não quero adotar. E aí eu falei para ele que eu queria muito que o meu filho se parecesse comigo, fosse parecido comigo, né? E aí ele me respondeu que o que importava era que a criança fosse a imagem e a semelhança dele. Esse foi meu primeiro questionamento. No segundo questionamento, eu falei, mas Deus, eu queria que essa criança fosse assim, sangue, tivesse sangue do meu sangue. E ele me respondeu que o que importava era o sangue que foi derramado lá na cruz pelo perdão dos meus pecados. Amém, amém. E o meu terceiro questionamento, mas Deus, eu gostaria que fosse biológico, porque eu vou ter que explicar para todas as pessoas que o meu filho é adotado. E eu não vou dar conta de fazer isso, esse termo adotado é demais para mim. E aí Deus me respondeu, ele me afirmou assim, você se esqueceu que eu tinha um único filho, Jesus, e que todos os meus outros filhos foram adotados? Eu nem sabia que eu era filha adotada, eu já era convertida, mas eu nem sabia que eu era adotada. Isso. E aí nessa hora eu pude ver, assim, como eu era miserável, egoísta, ridícula, querendo que a minha família fosse formada de acordo com a minha vontade. Mas existe uma vontade que ela é boa, né? Ela começa sendo boa, passa a ser agradável e termina sendo perfeita, isso, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus. E na hora que eu comecei a entender tudo isso e tantas outras coisas que ele foi me falando assim ao longo do tempo, o meu coração assim imediatamente se encheu com um amor incondicional. Porque você deu oportunidade para o Espírito Santo. Uhum. E a família, a sua família? Quando você deu a notícia? Não, eles ficaram super empolgados. Ficaram empolgados. Então, muito ou seja, deram força para que você... Demais. Não teve ninguém que falasse nada ao contrário. Isso tudo sobre a ação do Espírito Santo de Deus, né? É verdade. Porque normalmente a família vai pensar bem, o que você acha? E é impressionante a questão dos medos que nós mesmos colocamos em situações que muitas vezes não dependem de nós. Não. Né? Não somos nós que tomamos as decisões. As decisões são tomadas pelo mundo espiritual. E no mundo espiritual basta nós termos um coração quebrantado, como você teve. Nessa hora que... aí você decidiu fazer a adoção. Não, eu quero, então eu vou adotar uma criança. E é muito importante, principalmente os casais, né, que estão passando por essa fase, entender que filhos são herança do Senhor. São presentes do Senhor. Então não importa, não existe diferença se os filhos são biológicos ou se eles são adotados. São presentes de Deus para nós. Você acha, doutora Mônica, que o egoísmo do mundo capitalista, ele influencia nesse preconceito da adoção? Por que egoísmo? Poxa, eu quero resolver o meu problema. Eu não quero resolver o problema de outras pessoas. Né? As pessoas em casa, às vezes, têm esse preconceito. Isso aí é de uma natureza capitalista, de medo de perder meu patrimônio. Isso você acha que influencia? Também, porque quando você vai adotar, aquela criança vai ter todo o direito, né? Ela vai se transformar como um filho verdadeiro. É tão interessante isso, né? Assim, então, as pessoas, elas não deveriam ter esse medo, porque quando vem o filho biológico... Não vai ser tudo dividido, tudo compartilhado, né? Desde o amor até essa questão, né, mesmo, de bens e tudo mais. Então, eu acho que é um medo assim, pode ser que não vai dar certo. Eu não sei se vai funcionar isso. O que o diabo soprou no seu ouvido quando você teve medo de adotar? Eram essas coisas, sabe? Eu não sei o que aconteceu dentro da barriga da mãe, enquanto a criança estava sendo gerada. Mas e se essa mãe fosse uma prostituta? O que ela poderia ter feito durante a gravidez? Até mesmo, né? de herança espiritual, né? Até que na época, assim, eu me preocupava mais, era isso. Genética. Eu tinha visto um filme uma vez, eu estava na adolescência, em que uma moça... tinha engravidado do namorado, era filme assim, que passou à tarde. Sim. E ela não quis o filho.
E uma hora lá determinada do filme, ela estava jogando vôlei e a primeira vez o bebê mexeu. Então, ela saiu assim do vôlei e começou a dar murro na barriga, porque ela não queria aquele filho. Eu não sei se eu fiquei marcada com isso, mas também tem o outro lado, que estudando no Isabella Hendricks, a nossa professora de religião na época, eu devia ter assim uns 12 anos, no máximo, entre 10 e 12 anos. Ela levava a gente para poder visitar os abrigos. E eu me lembro que eu ia nesses abrigos, era uma vez por mês. Era um abrigo muito simples, sabe aquele abrigo assim que a gente entra? Eu dava banho, sabe, nas crianças menores, eu brincava. Então eu também, assim, Deus me permitiu ter esse outro lado desde cedo. É o que nós falamos no começo. Deus conhece tudo. Amém. Porque amém. Deus está acima do físico, Ele está no espiritual. Amém. A conversa está cada vez melhor, está se desenvolvendo mais. No próximo bloco nós voltamos com mais um pouco de Doutora Mônica no Conexão Getsemane. Quando o céu se abre no horizonte, eu vejo Deus. Quando as circunstâncias parecem não ter fim, é aí que eu clamo, eu peço, Filho de Davi, tenhas compaixão de mim, pois eu preciso de ti. A ti eu clamo, Jesus, a ti eu busco, Senhor. Sem tua presença eu não vivo. Te quero mais que tudo, te quero mais que tudo. Quando o céu se abre no horizonte, eu vejo Deus. Quando as circunstâncias parecem não ter fim, é aí que eu clamo, eu peço, Filho de Davi, tenhas compaixão de mim, pois eu preciso de ti. A ti eu clamo, Jesus, a ti eu busco, Senhor. Sem tua presença eu não vivo. Te quero mais que tudo, te quero mais que tudo.
mais um bloco do nosso programa Conexão, depois de uma linda música no final do bloco anterior. Hoje estamos com a pastora Mônica, do Instituto Adotar. Um instituto que você precisa conhecer, precisa saber desse trabalho que é fundamental para a sociedade e também para nós que somos evangélicos. Pastora, evangélicos ou não evangélicos, né? Sim. A pessoa que quer se doar e ajudar o próximo. Qual que é o telefone do Instituto, que vai sair aqui embaixo escrito? Ah, tá. É 99-365-1383. Ou a gente tem um fixo também, vou repetir, 99-365-1383. Ou no fixo 3082-1638. Muito bom. Pastora, depois de... Nós finalizamos o bloco anterior falando sobre a adoção. Aí a senhora adotou a criança. E o que aconteceu? Sim, porque eu recebi um amor incondicional, entrei numa fila de adoção, onde o juiz me falou que eu teria um prazo de no mínimo 2 anos para uma criança, mas eu tinha um perfil para gêmeas, porque era o meu sonho de consumo. Eles fazem estudo do perfil, né? A gente pode falar, a gente escolhe o perfil, Ah, a idade, o sexo, a cor... Sabe, Sim. a quantidade, se é um ou se é mais de um, pela questão do grupo de irmãos. Então, o casal escolhe. E aí, 2 meses depois, porque eu tinha um prazo de 2 anos, né, de fila de espera, 2 meses depois, Deus me deu a Isabela e a Gabriela. Elas nasceram para mim com 1 mês e 20 dias e, assim, foi a realização do meu sonho como mãe. Então, mãe, você vai se sentir tão realizada como eu me sinto hoje. Não precisa de ter nenhuma preocupação. Não precisa de ter nenhum. E depois você falou que foi... A surpresa pro pessoal de casa. A adoção sempre gera milagres, vários tipos de milagres. No meu caso, foi que 7 meses depois eu estava grávida do Renato. Que Coisa bênção. mais linda. O milagre sempre é completo, meu Sim, irmão. aham. Ela adotou e logo depois veio o milagre do filho natural. Sim, e no meu caso, pastor, eu entendi assim, quando a gente faz a vontade de Deus, Ele faz a nossa, né? Então, houve um resgate de 2 vidas, Isabela e Gabriela, e houve esse milagre, né, de gerar o Renato. Que bênção. Eu participei de um evento que você esteve, uma reunião de pastores, e você tirou colocaram 3 sacos de lixo Sim. na frente do púlpito, e daqueles sacos foi tirando papel, lixo, realmente. E eu me emocionei muito, porque, irmãos, depois ela tirou 3 bonecas que representavam crianças. E eu pude perceber que quantas vezes a gente tem tido esse preconceito. Não, eu não vou adotar porque é o lixo da sociedade. E mal sabem o que acontece nos institutos. Deixa um recado para o pessoal que está em casa. O que acontece nos institutos, não. O que acontece nesses abrigos. Tem abrigos que são sérios, tem Sim, abrigos que são abençoados, mas tem muita coisa que acontece com essas crianças abandonadas que você de casa pode evitar. Fala sobre isso. E por mais que os abrigos trabalhem com toda excelência, com todo amor e carinho, essas crianças estão ali e são como prisões, pastor. Porque elas não têm oportunidade, por exemplo, de dormir na casa de um coleguinha, elas não têm oportunidade de fazer passeios, os abrigos nunca têm dinheiro, né, assim, para dar o conforto e a qualidade de vida que nós podemos dar, né? E a questão principal é o amor. Então, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe? Cadê o irmão? Cadê a avó? Cadê o vizinho que estão ali sempre presentes, né? É uma vida, assim, que está ali esquecida e abandonada. Então, hoje, o Instituto Adotar, além, hoje, o que a gente faz? De acompanhar os casais antes, durante e depois da adoção, em todo o processo, com o serviço voluntário, nós também fazemos visitas em abrigos. Para quê? A finalidade é socorrer essas vidas. Todo sábado nós temos eventos. A Rúbia, ela é voluntária com você, né? A Rúbia é a voluntária, a Rúbia nossa foi amiga. uma das pessoas que pediu para que a gente tivesse tendo essa oportunidade de entrevistar você. Ai, agradeço vou mandar você, viu, um Rúbia? beijo para a Rúbia. E vocês fazem passeios? Pode concretizar. Sim, os projetos são apresentar Jesus para essas crianças dentro dos abrigos. Amém. Então tem essa parte espiritual. Projeto acadêmico, porque as crianças não sabem ler nem escrever, não têm um acompanhamento que deveriam ter. Projetos de passeios externos. Esse sábado mesmo a gente está indo para museu. Sábado passado nós fizemos um piquenique num abrigo de meninas. Forma uma família. Sim, e assim, aí o grupo, né, cheio de voluntários, a gente vai levantando doações, é roupa, é alimento que precisa, é o que for, É muita sabe? necessidade, São né? muitos projetos. Dia da Beleza, por exemplo, a gente lava, corta, hidrata, faz limpeza de pele, massagem com as Olha, que meninas. bênção. Pastor, eu posso ficar aqui a tarde inteira falando.
Que bom que você teve esse dispor de estar aqui para nos estar dando essa oportunidade de conhecer você de casa, conhecer esse trabalho. Meu irmão, e pastora, como sempre, no final do nosso programa, nós terminamos com uma palavra de Jesus. Amém. A palavra que eu tenho hoje para você que está em casa se encontra em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Amém. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esse é o Deus que te adotou, que me adotou. Amém. E que adotou a pastora. E que pode te usar para adotar alguém. Não um amor, esse Deus que tem, não um amor que espera por gratidão, não um amor que cobra pagamento, não um amor que avalia o retorno. Porque muitas vezes você vai fazer algo para alguém avaliando qual retorno você terá daquilo. Não um amor que cobra e mede as vantagens, mas um amor incondicional. Continue aí, você vai ouvir uma música agora abençoada. Ajude o Instituto a adotar e continue na TV Jet. Com a gente sempre. Deus te abençoe. Eu sou Getsemane, pastora. E você? Amém, também, claro. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Quero estar em tua presença, Senhor. O meu prazer é te ter aqui comigo, pois sem ti eu nada sou, uma estrada sem destino. Eu queria tanto enxergar, você é tudo que eu preciso. Corro pro alvo, quero tua glória, tua bênção, minha vitória. Quero estar contigo até o fim, mesmo que tudo pareça ao contrário. Quero sempre estar nos teus braços, Senhor, vem me ajudar. Quero estar em tua presença, Senhor. O meu prazer é te ter aqui comigo, pois sem ti eu nada sou, uma estrada sem destino. Eu queria tanto enxergar, você é tudo que eu preciso. Corro pro alvo, quero tua glória, tua bênção, minha vitória. Quero estar contigo até o fim, mesmo que tudo pareça ao contrário. Quero sempre estar nos teus braços, Senhor, vem